Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, sintam-se bem à vontade. Então, dando seguimento agora no livro Céu e Inferno, nós estamos vendo então do capítulo 11, primeira parte, sobre as leis de Moisés, né, onde diziam e dizem na Bíblia, principalmente algumas versões religiosas, de que é proibida a comunicação com os mortos, né? Então nós vimos no estudo anterior que queria dizer essa comunicação era para as leis da época de Moisés, porque o povo estava fazendo com isso uma coisa que não era aconselhável, né? Consultando os espíritos e fazendo rituais e magias para adivinhações e previsões do futuro, descobrir tesouros, coisas desse tipo. Que então, fazendo isso, você se alinha com espíritos de baixa vibração, trazendo então para isso, para si próprio, um prejuízo, né? Então isso foi proibido na época. Mas que o próprio Jesus veio depois trazendo então outros ensinamentos e ele próprio fez essas comunicações, né? Então que a lei anterior era porque o povo era um povo ainda muito bruto, precisava ser controlado. Mas essa proibição se deve a isso, a esses casos, né? Então o que foi dito depois, com a má interpretação dessa leitura, é que cria para hoje as pessoas acreditarem que todas as comunicações são objetos dos demônios, né? Que é o diabo se disfarçando de parente, de entes amigos. Daí o diabo vem dar conselhos para você amar Jesus, seguir os exemplos de Jesus. Daí o diabo faria isso, né? Se é o diabo sempre, em todas as situações, então tem situações que ele vem e dá bons conselhos, né? Então é porque as pessoas interpretam de uma maneira errada, baseada naquelas proibições da época de Moisés. O número 5. Há duas partes distintas na lei de Moisés. A lei de Deus, apropriadamente dita, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, apropriada aos costumes e ao caráter do povo. Uma é invariável, a outra se modifica segundo os tempos, e não pode vir ao pensamento de ninguém que possamos ser governados pelos mesmos meios que os hebreus no deserto. Não menos que os capitulares de Carlos Magno não poderiam se aplicar na França do 19º século. Quem sonharia, por exemplo, reviver hoje este artigo da lei mosaica? Se um boi fere com seu chifre um homem ou uma mulher, e que disso modo o boi será lapidado, e não se comerá de sua carne, mas o dono do boi será julgado inocente. Êxodo capítulo 21, versículo 28 e seguintes. Esse artigo, que nos parece tão absurdo, não tinha, todavia, por finalidade punir o boi e pagar o seu senhor simplesmente. Equivalia ao confisco do animal, por causa do acidente, para obrigar o proprietário a mais vigilância. A perda do boi era a punição ao seu dono, punição que devia ser bastante sensível em um povo pastor, para que não fosse necessário infligir-lhe outra. Entretanto, ela não devia aproveitar a ninguém. Por isso era proibido comer-lhe a carne. Outros artigos estipulam o caso em que o dono é responsável. Tudo tinha sua razão de ser na legislação de Moisés, porque tudo nela está previsto até os mínimos detalhes. Mas a forma, assim como o fundo, estavam segundo as circunstâncias onde ele se encontrava.
Certamente, se Moisés retornasse hoje para dar um código a uma nação civilizada da Europa, não lhe daria o dos hebreus. Então a gente vai vendo que as leis dos homens, elas vão mudando segundo a evolução dos povos, né? Quando se tem um povo primitivo, um povo rude, é necessário leis mais fortes, né, para controlar esse povo. E então é de duas partes distintas as leis de Moisés, né? Uma é aquela lei para controlar o povo, né? E outra são as leis divinas mesmo, né? Como no caso dos 10 mandamentos. Se você pegar essas leis divinas, são imutáveis, né? Porque se você ler os 10 mandamentos hoje e segui-los, você continua fazendo certo, elas não vão mudar, né? Porque elas são leis divinas, são leis realmente de Deus. E as outras são leis dos homens que eles criam para sua época controlar as atitudes daquele povo. Então as atitudes que eram controladas de uma forma naquela época, hoje não são controladas mais assim, né? Porque houve a evolução. O povo se tornou mais evoluído e as leis foram evoluindo junto, né? E daí eles citam aqui a lei, né, essa do boi que vai lá e fere uma pessoa, que daí deveria ser apedrejado o boi até a morte, mas o dono nada sofreria. Então eles tinham essas leis para regrarem o seu povo, né? E hoje nós temos leis também, né? Temos leis hoje que regram as atitudes da sociedade, Que não são obedecidas. e que vão mudando, né? Elas vão mudando com o tempo. A gente pode ver que é criada uma lei severa, mas em pouco tempo essa própria lei se torna branda, né? Se torna mais amena e vai se dando muitos direitos, e daí aquela lei já se torna quase sem efeito. Daí tem que criar uma outra lei de novo e assim vai. Mas houve sempre uma evolução nessas leis, né? Então eram feitas coisas no passado. Se nós pegamos ali a época da Inquisição, por exemplo, o que eram feitas em nome de Deus, em nome de Jesus, né, contrariando tudo o que ele ensinava, eram feitas atrocidades, condenações à morte por tortura, no fogo, né? Então, se nós pegarmos tudo isso, houve evolução, né? Hoje a gente não pensaria jamais em alguém fazendo isso, esse tipo de atitudes, né? E ainda dizendo que estava cumprindo a lei, né? E usando ainda o nome de Jesus, que veio pregar exatamente o contrário disso, né? Que veio pregar o perdão, a caridade. Mas Jesus sabia que seriam distorcidos os seus ensinamentos. Por isso que ele deixou dito que viria em uma época o Espírito de verdade. E esse Espírito de verdade veio na época então de Kardec e foi um dos mentores da codificação das 5 obras do Espiritismo, principalmente muitas passagens dentro do próprio Evangelho, como a gente já leu anteriormente, dissipando as trevas, ou tirando o véu da ignorância e trazendo a explicação sobre o mundo espiritual, sobre os fenômenos que aconteciam em todas as épocas e que ainda não podiam ser explicados naquela época, e refazendo novamente os seus ensinamentos, né? Os ensinamentos reais, morais de Cristo, que se encontram aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso que é tratado os ensinamentos morais de Cristo no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque as outras coisas, cada igreja interpreta de uma forma. Há muita contradição, né? Mas sobre os ensinamentos morais, nenhuma delas pode se contradizer. Porque todas elas ensinam a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Então todas elas, se tiver uma religião dizendo que não é isso que Jesus veio ensinar, ela está errada. Porque todas elas vêm pregando isso, independente da religião. Independente da qual religião seja, se é uma religião cristã, ela vai pregar isso, que Jesus veio ensinar isso, né?
Por isso que é pego só os ensinamentos morais de Cristo. As passagens morais, os ensinamentos, o que ele queria dizer em cada passagem. Sobre o restante, eles não se apegam, porque há muitas contradições, né? Principalmente nos Velhos Testamentos ali da época de Moisés. Então, cada um vai interpretar de uma forma, né? Mas o que vale é os ensinamentos principais que vieram depois, que foi a segunda revelação, a vinda de Jesus, né? Então, a primeira revelação de Moisés, a segunda de Jesus, a terceira do Espiritismo, na época, então, das 5 obras básicas de Kardec, mais as revistas espíritas que foram feitas ainda na sequência. Número 6. A isso se objeta que todas as leis de Moisés foram editadas em nome de Deus, tanto quanto a do Sinai. Se todas são julgadas de fonte divina, porque os mandamentos estão limitados ao decálogo, é, pois, que se fez a diferença. Se todas emanam de Deus, todas são igualmente obrigatórias, porque não são todas... É uma pergunta. É uma pergunta. Sim, é uma pergunta. Não, ali no obrigatórias é uma pergunta. Mas na minha continua. Aqui eu tenho uma pergunta. Mas é Em vírgula. vírgula, porque É, são os todas vírgulas. são observadas. Totalmente Aí diferente. termina, também. daí Deus não deve ser igualmente obrigatórios? Se todas emanam de Deus, não devem ser igualmente obrigatórios. Daí no meu vírgula, porque não são todas observadas. É, aqui tá Aí cheio. eu pergunto. Tá, então. Se todas emanam de Deus, todas são igualmente obrigatórias, porque não são todas observadas? Porque além disso, não se conservou a circuncisão que Jesus sofreu e que não aboliu? Se esquece que todos os legisladores antigos, para darem mais autoridade às suas leis, disseram recebê-las de uma divindade. Moisés tinha, mais que nenhum outro, necessidade desse apoio, em razão do caráter de seu povo. Se, apesar disso, teve dificuldade em se fazer obedecer, teria sido bem pior se fossem promulgadas em seu próprio nome. Então, o que se usava é o homem criar as leis para controlar o povo e dizer que eram as leis de Deus, né? Mas de Moisés nós temos os 10 mandamentos, né? Então ficou restrito às leis divinas nos 10 mandamentos. As outras leis de Moisés eram leis criadas para controlar o povo, na época, um povo mais primitivo e mais bruto. E era usado também que, como ele era o líder, ele dizia que essas leis vinham de Deus, né? Para que o povo não discutisse elas e não desobedecesse. E depois disso a gente viu até na própria igreja serem criadas, quando foi criada então a Igreja Apostólica Romana, também foram criadas leis, né? Criadas leis pelos homens. Então tudo que é distorcido dos ensinamentos de Cristo é fruto da criação do homem. As leis divinas, elas não mudam. Então tudo que vem depois a distorcer, que contraria o ensinamento de Cristo, é lei criada pelo homem. Jesus não veio modificar a lei mosaica, e sua lei não é o código dos cristãos? Não disse ele: aprendestes que foi dito aos antigos tal e tal coisa, e eu vos digo outra coisa? Mas tocou na lei do Sinai? De nenhum modo sancionou-se, e toda a sua doutrina moral dela não é senão o desenvolvimento. Ora, em nenhuma parte ele fala da proibição de evocar os mortos. Entretanto, era uma questão bastante grave para que não se tivesse omitido em suas instruções, quando tratou de questões mais secundárias. Então Jesus não veio contrariar a não ser as leis criadas pelos homens, né? Os 10 mandamentos ele não contrariou, ele não fez correções nenhuma, ele só
veio então ensinar que Deus era um Deus de amor, de caridade, de perdão, e não aquele Deus de um único povo e aquele Deus mais rigoroso e cruel, né? Então, se nós formos ler o Velho Testamento, a gente se apavora com a visão de Deus que eles incutiam na mente do povo, né? Que era um Deus da guerra, um Deus que permitia um povo escravizar o outro, né? Então, tudo isso Jesus veio revelar que não era assim, que o Deus é o Deus criador de todos, que todos somos irmãos, e que é um Deus da paz, do amor e do perdão. Esses são os ensinamentos, e esses ensinamentos não contrariam os 10 mandamentos, né, que foram as leis divinas, mas contraria aqueles outros ensinamentos, né, de não se comunicar com os mortos. Por quê? Porque isso foi criado pelos homens de uma forma de controle da época, porque eles estavam fazendo um mau uso disso. Porque a gente aprendeu que todos os fenômenos espirituais sempre existiram, independente da época, já de muito antes, né, de Jesus, os povos, sempre existiam as manifestações espirituais, só que não se tinha explicação. E nem podia ser explicado ainda na época que Jesus veio, porque ele veio corrigir ainda uma distorção, né, da época de Moisés, trazendo então a visão de um Deus melhor, um Deus de todos. E ele anunciou que viria a época em que seria esclarecido aquilo que ainda não podia ser naquela época, né? Que veio então depois com o advento do Espiritismo. Número 7. Em resumo, trata-se de saber se a Igreja coloca a lei mosaica acima da lei evangélica. Dito de outro modo, se ela é mais judia do que cristã. Há mesmo a se anotar que de todas as religiões, a que faz menor oposição ao Espiritismo é a judaica, e que ela não invocou contra as relações com os mortos a lei de Moisés, sobre a qual se apoiam as seitas cristãs. 8. Outra contradição. Se Moisés proibiu evocar os espíritos dos mortos, foi, pois, porque esses espíritos podiam vir. De outro modo, a sua proibição teria sido inútil. Se podiam vir em seu tempo, ainda o podem hoje. Se são os espíritos dos mortos, não são, pois, exclusivamente demônios. De resto, Moisés não falou de modo algum destes últimos. É evidente, pois, que não se poderia, logicamente, se apoiar na lei de Moisés, nessa circunstância, pelo duplo motivo que não rege o cristianismo, e não é apropriada aos costumes de nossa época. Mas, supondo-lhe toda a autoridade que alguns lhe dão, ela não pode, como vimos, aplicar-se ao Espiritismo. Então as explicações são claras, né? As explicações da proibição dos mortos é lá daquela lei anterior. Então, depois da vinda de Jesus, os ensinamentos de Jesus, ficou claro que Jesus criou um outro tipo de ensinamento, né? Então veio a era cristã, não era mais a era de Moisés, né? Dos ensinamentos de Moisés. Então, se naquela época houve essas proibições, era pelo motivo que nós já estudamos anteriormente, né? Dos sortilégios e dos rituais, com finalidade egoística de acharem espíritos que lhes dissessem sobre suas vidas, seus futuros, sobre tesouros enterrados, sortilégios e rituais desse tipo, né? Então, não se falava da comunicação espiritual que acontece, então, nos dias atuais, através do Espiritismo. Moisés, é verdade, compreende o interrogatório dos mortos na sua proibição, mas é de um modo secundário, e como acessórios das práticas de feitiçaria. A própria palavra interrogar
posta ao lado dos adivinhadores e dos augúrios, prova que entre os hebreus as evocações eram um meio de adivinhação. Ora, os espíritos não evocam os mortos, para deles obterem revelações ilícitas. Espíritas. Obterem revelações ilícitas. Não, agora os Perdão. espíritas não evocam. Ora, os espíritos não evocam os mortos para deles obterem revelações ilícitas, mas para deles receberem sábios conselhos e proporcionarem alívio àqueles que sofrem. Certamente, se os hebreus não fossem se servir das comunicações da lei do túmulo, senão com o objetivo, longe de proibi-las, Moisés as teria encorajado, porque teriam tornado seu povo mais tratado. Então, esse parágrafo é muito importante, né? Porque se naquela época o povo consultasse os mortos, os desencarnados, como nós chamamos, né? Para obter deles bons conselhos, ou seja, os espíritos superiores que vêm e aconselham, não haveria por que a proibição, né? E a proibição é justamente porque eles usavam para uma outra finalidade, que é a finalidade de adivinhações, de feitiçarias. Então foi esse o motivo que Moisés criou essa proibição, né? Mas se o objetivo fosse igual hoje, da elevação e da melhoria através dos conselhos trazidos por eles, então não teria motivo para ter sido feita essa proibição. Número 9. Se aprouve alguns críticos chistosos ou mal intencionados apresentar as reuniões espíritas como assembleia de feiticeiros e necromantes, e os médios como ledores de boa sorte. Se alguns charlatões misturam este nome a práticas ridículas que desaprova, bastante pessoas sabem se agarrar quanto ao caráter essencialmente moral e grave das reuniões do espiritismo sério. A doutrina escrita por todo mundo protesta bastante contra os abusos de todos os gêneros, para que a calúnia caia sobre quem a merece. Então, todas as reuniões sérias de estudos sérios do espiritismo, elas jamais usam as comunicações para este fim, para essa finalidade que não seja de ensinamento e melhoramento através dos conselhos dados pela espiritualidade superior. E é feita então um estudo de cada mensagem que vem para saber se essa mensagem no seu conteúdo é uma mensagem séria e é uma mensagem evoluída, né? Porque nós sabemos que do outro lado existem espíritos de todos os graus, assim como existem homens de todos os graus de inteligência e de moral. Então lá na espiritualidade é a mesma coisa. Quando um estudo é feito seriamente, com a finalidade e objetivos sérios, vão atrair espíritos sérios e espíritos elevados. Mas quando é feita uma reunião que não é séria, que não é com um objetivo sério, vai se reunir espíritos que também não têm um objetivo sério, né? E é justamente isso que pode acontecer. E ainda hoje há pessoas que se usam, né, desses artifícios de se dizerem médios, cartomantes, clarividentes, para ganharem dinheiro às custas de quem vai procurá-los. Mas é o livre-arbítrio de cada um, se você quer acreditar e procurar isso, né? Mas se você quer algo sério, então a tua intenção tem que ser séria. Daí você vai atrair a espiritualidade séria e os espíritos de luz para essas reuniões. Pessoal, alguém ficou com alguma dúvida? Tem alguma dúvida que queira esclarecer a respeito do assunto tratado hoje? Ou a respeito de qualquer outra dúvida que tenha? Talvez tenha vindo com ela em casa e queira esclarecer alguma opinião? Nada?
Então nós ficamos por aqui hoje no nosso estudo. Continuando então no nosso próximo encontro de segunda. E nós vamos então dividir com vocês mais uma mensagem que chegou nos dias de estudos, de estudo e prática da mediunidade. E essa mensagem chegou então no dia 24 de 11 de 2021. Ela é uma psicografia, que é uma mensagem escrita. Veio através do Espírito Antenor, através da médium Marciele. E a mensagem diz: caminhei por espinhos e meus pés machuquei. Passei por provações e reprovei. Matei, roubei, muita dor causei. Hoje me libertei, no caminho de Deus me encontrei. Deus é o caminho. Deus é o caminho certo e o amor. Ouça, meu irmão, tudo você pode ter. Quando pensei que me perdi, em seus braços me acolhi e me encontrei. Hoje agradeço a Deus, em seu amor me reencontrei, graças dou a ti. Agora sou feliz e um melhor espírito posso ser. Antenor.